Você já imaginou o que aconteceria se a nossa polarização ideológica e política nos levasse a um conflito armado dentro do próprio país? Pois é exatamente isso que nós podemos ver no filme Guerra Civil. Qual será o momento em que as diferenças legítimas de opinião podem se tornar tão destrutivas para uma sociedade ou comunidade? Olá pessoal, eu sou o Douglas e hoje nós vamos refletir um pouco sobre os questionamentos que essa obra nos traz e quais as respostas que o cristianismo pode trazer também. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdo importante e legal como esse. Guerra Civil é um filme distópico de 2024, dirigido por Alex Garland, que retrata os Estados Unidos devastados por uma guerra civil. A trama acompanha uma equipe de jornalistas que viaja pelo país para documentar a extensão do conflito e a situação da população. À medida que eles avançam, enfrentam os horrores da guerra e lutam pela própria sobrevivência, tornando-se alvos do processo. O filme explora temas como a polarização política e os desafios éticos do jornalismo em zonas de conflito, oferecendo uma reflexão sobre os perigos da divisão extrema da sociedade. É interessante como o ser humano tem a capacidade de se dividir e gerar conflitos por literalmente qualquer coisa. É claro que ideologias e visões políticas são coisas sérias e devem ser tratadas como tal. Porém, nós temos a capacidade terrível de brigarmos por muito menos que isso. Vou citar alguns exemplos. As brigas de torcidas de futebol eram o principal exemplo que tínhamos no Brasil até a era da internet. Mas hoje em dia, tem gente se ofendendo na internet porque um usa iPhone e o outro usa Android. Mas o que está mais visível no país e na sociedade ocidental em geral é a polarização política. De onde vem essa capacidade que nós temos? A Bíblia, no livro de Tiago, traz uma resposta interessante para nós. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Ou seja, o egoísmo, o orgulho e a ganância são a causa de nós sermos assim. Queremos sempre estar certos, queremos sempre o melhor para nós, ainda que não seja o melhor para todo mundo em geral. O importante é ficarmos no controle e ter a nossa opinião e os nossos gostos acima dos outros. E o que mais isso pode causar? Quais os meios que nós usamos para chegar a esses fins? No filme, nós podemos perceber que diferentes facções tentavam ter o controle da verdade, com isso, manipular a opinião pública a seu favor. Hoje em dia, demos a isso o nome de fake news, que é a invenção ou manipulação de fatos para fazer com que o outro lado seja sempre visto como um vilão. Isso não é nem um pouco novidade na história da humanidade, já que, por diversas vezes, a disseminação de informações falsas foi utilizada para manipular a opinião pública e influenciar eventos sociais e políticos. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o regime nazista, sob a liderança de Joseph Goebbels, ministro da propaganda, utilizou muito informações falsas para incitar o ódio contra os judeus. A propaganda distorcia fatos para justificar políticas de perseguição e genocídio. Um outro exemplo está na nossa história recente, onde durante a pandemia de Covid-19, uma enxurrada de notícias falsas circulou nas redes sociais, incluindo curas milagrosas, teorias de conspiração sobre a origem do vírus e desinformação sobre vacinas. Essas fake news exploraram aspectos culturais e as crenças religiosas para manipular a população, resultando em muitos comportamentos de risco. O filme também retrata o nível de brutalidade a que o ser humano é capaz de chegar em prol de defender as suas ideias. Pessoas ditas comuns podem cometer atrocidades assombrosas em prol de seus ideais. Nas brigas políticas não é raro nós vermos pessoas desejando mal para outros que não pensam iguais a eles ou não votaram nos mesmos candidatos políticos. Se olharmos para a história das guerras que a humanidade já vivenciou, poderemos ver quantas vidas foram ceifadas dessa terra por causa de ódio, inclusive em guerras religiosas. Quando estudamos sobre as guerras que se sucederam durante os anos da Reforma Protestante, por exemplo, veremos que os relatos históricos estão na casa dos milhões de mortes, isso dentro da mesma fé. Quando pensamos em atrocidades e assassinatos, sempre nos vem à mente que uma pessoa, para ter tamanha capacidade, ela tem que ser um verdadeiro monstro. Só que, mais uma vez olhando lá para o passado, para a Segunda Guerra Mundial, nós vemos que pessoas comuns, pessoas ditas cidadãos de bem, eram as pessoas que cometiam aquelas tamanhas atrocidades contra os judeus na Segunda Guerra. Um filme que retrata muito bem isso é Zona de Interesse, que mostra uma família normal e feliz vivendo ao lado de um dos campos de concentração durante a Segunda Guerra. Pessoas vivendo normalmente felizes, enquanto do outro lado do muro vidas eram tratadas como lixo e ceifadas por nada. Mas e um cristão em meio a tudo isso?
Como o cristão deve se comportar em meio a toda essa polarização da sociedade e aos conflitos do nosso tempo? Qual deveria ser a resposta cristã para as inverdades que visam manipular a opinião pública? A resposta é sempre a mesma. O cristão deve ser um imitador de Cristo. A Bíblia diz que no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Essa polarização extrema que nós temos vivido ultimamente, e que na verdade a humanidade sempre viveu, é um fruto do pecado, que nos separa uns dos outros e nos separa principalmente de Deus. Logo, a resposta cristã para a divisão e os conflitos não está na força, na violência, nem na guerra dos discursos, nem nas ofensas gratuitas, mas está no amor. Nós não temos controle sobre os rumos que o mundo tem tomado. Nada do que façamos vai causar menos guerras ou menos conflitos no mundo. Mas nós podemos mudar a nós mesmos e não permitindo que essas guerras, esses conflitos cheguem até os nossos relacionamentos dentro da família, entre os amigos, ou mesmo na igreja. Eu sei que isso parece utopia, já que cristãos brigam por suas doutrinas e teologias desde o início da história da igreja e continuam brigando até hoje. Mas como diz uma canção da banda Oficina G3, uma guerra entre irmãos é uma guerra perdida. Por isso a nossa resposta começa pelo amor, começa pelo exemplo daqueles que se dizem ser imitadores de Cristo. Sintetizando um pensamento de Agostinho em sua obra Cidade de Deus, a verdadeira comunidade não é aquela construída sobre os muros deste mundo, mas a que se forma em torno do amor que une os que buscam a Deus. Todas as divisões terrenas são fruto do pecado, quando a unidade em Cristo é o único caminho para a reconciliação. Estamos vivendo tempos muito difíceis, mas sabemos pela história que não são diferentes de outros tempos que já passaram. As diferenças entre nós sempre foram motivo de discórdia. Porém, nós podemos aprender a respeitar uns aos outros e aprender a enxergar a graça de Deus e a beleza de Deus na vida de quem é diferente também. Assim como eu falo nesse vídeo aqui que eu gravei sobre os X-Men. E nesse outro aqui que eu deixei para vocês também, onde eu falo sobre o amor e o tempo, refletindo sobre o tema de Interestelar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.